O mais confuso e controverso da história da filosofia é o pensamento de Pitágoras, né? Geralmente se estuda apenas a parte quantitativa da sua filosofia, apenas os seus aspectos da geometria, o teorema de Pitágoras, as progressões harmônicas, os seus estudos a respeito de música, sem se compreender bem quais são os seus fundamentos metafísicos, nem muito bem, não se entende muito bem qual é o outro aspecto da filosofia dele, que é tratado como obscurantista, tratado como uma seita, né? A Liga Pitagórica é tratada como uma seita por conta dos aspectos órficos, da transmigração de almas, que não se compreendeu muito bem até hoje, né? O único estudo preciso feito na obra pitagórica é o estudo do Mário Ferreira dos Santos, né? Que com pouquíssimos documentos, que na época ele não tinha e hoje se tem, conseguiu se reconstituir o pensamento pitagórico na sua segunda fase. E por que segunda fase? Porque o Pitágoras divide a filosofia dele em dois orbes. O primeiro seria o orbe exotérico, que seria esse da matemática que se estuda por aí. O segundo seria o esotérico, que é a sua parte de ontologia apenas dedicada aos seus discípulos telelotes, que seriam os seus discípulos mais antigos e mais iniciados nos temas pitagóricos. Mas para se compreender bem, por exemplo, aquela frase dele, tudo é número, né? Que as pessoas entendem como apenas uma ideia de quantidade, ou seja, tudo tem uma quantidade, é preciso dizer que, na verdade, o Pitágoras queria dizer que tudo é forma. Porque os números, para ele, não são apenas aspectos quantitativos, mas também qualitativos. Então, os números também são essências. E para se compreender qual é a origem dessas essências, desses números, que o Pitágoras chamava de aritmos, é preciso dizer o que Pitágoras entendia como Deus. No princípio, para Pitágoras, havia um uno absoluto, que não é número, mas sim o gerador dos números, isto é, o gerador de todas as essências. O número absoluto, ele corresponde precisamente à ideia de Deus. Mas em algum momento esse princípio gerou todas as coisas, o que significa que todas essas coisas estavam concentradas nesse ser apenas como uma possibilidade, que em algum momento se atualizou e formou o universo que nós conhecemos. Para isso precisou-se um movimento, esse movimento de potência para ato. Mas Deus é imóvel, então como a gente concebe essa potência? Significa que havia uma oposição dentro desse Deus, mas que era o próprio Deus, porque ele é uno, uma coisa só e absoluta, que gerou todas as coisas. E esse uno absoluto e essa oposição, o Pitágoras chamou de uno logoi, que seria a razão suficiente de ser das coisas, que seria a razão divina. Mas para que essa oposição não fosse uma coisa alheia e, portanto, dois deuses ao invés de um, havia uma espécie tectônica, um ponto de contato que mesclava o uno logoi, a razão divina, com o uno absoluto, o Deus criador. E esse ponto de encontro também era Deus, porque senão ele não poderia ser um. Esse ponto de encontro Pitágoras chamou de amor divino. Para se compreender melhor, a gente pode passar por uma analogia à trindade cristã, onde o uno absoluto é Deus Pai, o uno logoi é Deus Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E o uno e o amor divino, né, o uno do amor divino, o amore, agapatético, que esse amor é a essência, né, das coisas, seria o Espírito Santo. Então a trindade cristã é muito semelhante à trindade pitagórica, obviamente guardada suas devidas proporções. E todo esse movimento dessa trindade, desse movimento interno, ad intra, desse Deus, gerou-se os movimentos ad extra, onde começou a se atualizar as formas, como coisas de ser, formas e modos de ser. Mas antes criou-se as essências primeiras, as essências originárias e as essências nomológicas, ou seja, as essências entendidas como ordens supremas, possibilidades ontológicas que regem todo existir. A isso Pitágoras chamou de aritmos arcai, né, os aritmos primordiais, que a gente pode entender na tradução como leis eternas. Então você tem a lei de unidade, que todo ser é um, lei de oposição, todo ser se opõe, lei de relação, todo ser como unidade se relaciona com sua oposição, lei de proporção, onde eles estão colocados ontologicamente proporcionados, em oposição, afirmação, coactação e negação, a lei da forma, que todo ser tem forma, a lei de harmonia, pois ele se coacta com seus opostos num grande organismo, a lei de crise, onde percebe-se o abismo, a fronteira entre uma essência e outra, a lei de assunção, né, que essa forma ela vai em busca desse aritmos arcai,
E a partir desses aritmos arcai, ela tem a lei nonária, que é a lei de integração, onde ela se fixa no suprassumo metafísico e, portanto, a deca sagrada, que seria a unidade transcendental, onde essas formas repousam potencialmente naquela unidade absoluta, naquele Deus. E daqui segue-se uma infinidade de termos, pois esses aritmos arcai, essas leis eternas, geram outras essências. Então você tem, por exemplo, o aritmos timos, né, que seria as essências sobre as quais conhecemos, a essência singular das coisas. O aritmos tonos, que seria esses aritmos, essas essências que formam tensões com outras essências, e portanto elas representam um conjunto de elementos, que a gente chamaria de aritmos pletoi, né? Aritmos platos ou pletoi. Você teria as fluxões, né? Os fluxos das coisas, os fluxos das luzes, os fluxos constantes do devir, que seriam as essências dos aritmos quima, né? Você teria os aritmos timos, né, que eu comentei primeiro, que seriam os aritmos como qualidades, né, como singularidades, essências específicas, que a nossa razão homogeneizaria para se compreender as coisas como conceitos. Né? Então, todos os elementos na filosofia pitagórica são originários de números. Né? E a partir daí se compreende as suas frases, compreende seus estudos a respeito da harmonia, da música e assim por diante. Tá certo? E na medida que eu for falando novamente de Pitágoras, eu vou dando atenção para cada tipo de aritmos e soltando uma infinidade de exemplos, para não ficar muito abstrato. Mas eu queria colocar isso aqui apenas como uma mera introdução, tá certo? Então acho que por agora é melhor não ficar falando muito, senão confunde tudo a cabeça das pessoas. Entender o mecanismo do uno, de Pitágoras, já é o primeiro passo para se compreender a origem das leis eternas, e se entender que as leis eternas são geradores de formas, já se compreende o segundo passo, já se dá o segundo passo, e depois já se faz a relação com Platão, porque essas essências são impressas na matéria sem forma, o que Platão chamava de ekmageion amorfo, né, pela ação do demiurgo, que seria esse processo de cópia. Né? Então as formas que nós temos aqui são as eidolas, né, as formazinhas, que copiam aquelas formas, aqueles aritmos perfeitos das coisas, que seria o eidos, né, as formas platônicas. Tá certo? Então, na medida que a gente for falando de cada aritmos, quando me der na telha, e conforme eu for estudando melhor essas coisas, porque é um negócio meio complexo, eu vou compartilhando meus resultados de estudo aqui com vocês, tá certo? Então é isso, muito obrigado por me assistir, até a